Olá, olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos ao Lente Espírita, esse podcast que tem por objetivo refletir o nosso dia a dia sob as luzes do Espiritismo. Aqui é Gabriel Marins e preciso dizer, Rosália, minha amiga, nossas férias acabaram. Pois é, Gabriel, uma alegria estar aqui novamente, versão 2021 ou 2020.2, como vocês quiserem. Mas durante as férias, né, a gente recolheu bastante material, né? A equipe Lente Espírita se reuniu, fez uma chuva de ideias, eu, Gabriel, Pablo, a Ju, uma galera maravilhosa, né? A gente fez uma chuva de ideias sobre os principais temas que nós consideramos relevantes trazer esse ano. Fizemos um planejamento para melhorar a nossa interação com vocês. Pode crer. Usando as redes sociais, né, Gabriel? E também contamos com a participação de vocês, dando pra gente assim um feedback dos episódios, né? Ampliando conosco esse espaço de conversas necessárias. E que saudade, né, Rosália? Que saudade. As férias são fundamentais, a gente precisa respirar, né? Existem 2 doutorandos aqui trabalhando ao mesmo tempo, tendo que cuidar de casa e fazendo teses e coisa e tal. Família, e é uma coisa... trabalho. Poxa, a nossa vida precisa dessa pausa aí, ela é necessária pra gente conseguir se organizar e respirar. Pegou uma praia, Rosália? Conseguiu ir pra uma praia isolada? Olha, uma praia 6 horas da manhã. Fui ver o nascer do sol. Que maravilhoso. Eu tava um ano, eu fiz realmente isolamento total em 2020, né? E aí só tava saindo aos sábados pro mercado. Continuo a sair só aos sábados pro mercado. Estou assim no grupo dos privilegiados, né? Que podem se manter ainda em casa, mas foi muito bom. Foi um reencontro muito bom. Que delícia. A gente é que fez também isso. A gente, lá em Araruama, em Praia Seca, a gente vai lá pra onde realmente só consegue estar a gente. E é muito bom porque pra Helena exatamente ter esse contato com a areia, ter um contato com a água, foi muito bom. Mas é isso, férias, né, galera? Nós fizemos, então, nas nossas férias também o nosso dever de casa, a relação daqueles temas que achamos mais relevantes, mas queremos também saber de vocês. Existe algo que você acha que não pode deixar de ser abordado no Lente Espírita em 2021? Conta pra gente na nossa página do Instagram, @podcastlentespírita. A gente quer aumentar essa interação com vocês. Queremos e precisamos falar sobre muitas coisas que têm acontecido, né? E que são essenciais para pensarmos o movimento espírita. Alguns temas são inspiradores, contagiantes, motivadores. Outros são reflexões que nos levam a zonas de desconforto. Nos ajudam a refletir sobre parte de nós e da nossa sociedade que fica um pouco esquecida. Pois é, e hoje, por mais que a equipe do Lente Espírita tenha a intenção, né, de começar o ano abordando temas mais leves, de recomeço, a urgência do momento nos pede para falar sério sobre uma coisa que, inclusive, motivou o início do nosso podcast. Pessoal, só de vocês imaginarem, assim, no início de abril de 2020, no primeiro episódio do Lente, o Brasil tinha 1.304 casos e 41 mortes pela Covid. A pandemia ela estava nos seus primeiros dias, desconhecíamos muito, mas à medida que a ciência trazia, né, as medidas necessárias para o combate e contenção da doença, nós tínhamos na nossa mão as oportunidades de vencer a Covid, né? Nós tínhamos ainda protocolos tentando ali acontecer, né? Nós fazemos parte de um país que tem o SUS, né? Tem o Sistema Único de Saúde que pode avançar, que poderia avançar nessa prevenção, poderia avançar nessa contenção, né? O que você acha, Gabriel, que faltou ali? Cara, é muito intrigante a gente pensar, né? Eu penso sempre do que significou esse movimento científico, né? As experimentações com rigor científico nos mostram a eficiência e a necessidade, por exemplo, do uso de máscara
que no primeiro momento chegou a não ser estimulada para que não faltasse para a equipe fundamental, para os profissionais de saúde, máscara, nos mostrou que não existe tratamento prévio que consiga combater a doença e que o isolamento social era o caminho mais eficiente enquanto não se tivesse vacina. No dia 26 de fevereiro de 2021, sexta-feira, hoje a gente está gravando no dia 28, domingo, quase um ano depois do nosso primeiro episódio, o Brasil conta com 10.455.630 casos e 252.835 mortes. Um reflexo que os protocolos indicados pelas organizações de saúde não foram seguidos. E se a gente pensar matematicamente, a quantidade de mortos que houve em 2020, nos 10 meses de pandemia, a quantidade de mortos que já há em 2021, em 2 meses, é assustadora. Assustadora. Não foram seguidos nem estimulados pelas nossas principais autoridades, deixando boa parte da população desinformada e exposta aos ataques da fake news, né? Uma onda de negacionismo cresceu no país. Nós podemos dizer que o negacionismo foi maior do que a Covid, né? Negacionismo, do francês negationisme, é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável, comprovada pela observação. A ciência, ela entra numa luta contra a opinião não fundamentada e o interesse. Então, o eu acho está vencendo o eu pesquiso, né? E isso é impressionante. Milhões de pessoas estão sendo atingidas pelo negacionismo. E como que o espiritismo, que tem pelo seu principal fundamento a ciência, né? A mediunidade, ela surge exatamente isso, a gente observa que existe vida após a morte a partir das manifestações mediúnicas, como que o espiritismo poderia nos ajudar a nos prevenir da onda negacionista que o Brasil passa? Como tem sido a mensagem dos espíritos nesse momento delicado que passamos? Elas estimulam ou combatem o negacionismo? Para nos ajudar a ler esse tema com a nossa lente espírita, quem vem aí, Rosália? Ah, Gabriel, que alegria, né? Ela está pela segunda vez no nosso podcast. Ela esteve com uma mensagem corajosa, com uma mensagem amorosa no nosso episódio 16, que vale a pena. Quem ainda não ouvir, corre lá e dá uma ouvida, porque está maravilhoso o episódio Uma Conversa Além do Aborto. A nossa Cláudia Oliveira, bióloga, mestre em biologia, com ênfase em biociências nucleares, professora da Universidade Veiga de Almeida, responsável pela disciplina Políticas Públicas do Cuidar, olha que maravilhoso, seminários avançados em investigação social e sexualidade e biologia celular. A Cláudia também é oradora espírita, evangelizadora de mocidade e estudante incessante da doutrina espírita. É mãe da Júlia e da Laura. Claudinha, tia Claudinha, como diz o Gabriel. Cláudia, seja muito bem-vinda. Suas palavras iniciais. Olá, Gabriel e Rosália e todos os queridos corações que ouvem e acompanham o Lente Espírita. É realmente uma alegria, como você falou. Só agradecer pelo convite, né, e pela oportunidade de estarmos aqui podendo colaborar de alguma forma com uma reflexão que, mesmo que vá trazer poucas informações, porque o tempo, né, a avalanche de informações é muito grande, o tempo que a gente tem é restrito no programa, mas vamos fazer algumas provocações para que a gente possa colaborar com as reflexões que são necessárias nesse momento que a gente está passando hoje. Então, só agradecer, muito obrigada pela oportunidade de estarmos participando desse momento. Ótimo, tia Claudinha. Pra gente é uma alegria. Tia Claudinha é minha parceira de grupo de facilitadores de Comerge, parceira de longa data. É uma alegria estar contigo aqui hoje. Feliz da vida da gente estar começando esse ano com alguém que traz a capacidade de aliar a inteligência com o carinho. E para começar, o tema não é fácil, mas a gente precisa começar abordando algo muito importante que é central nesse diálogo de hoje. Por que
algo que a ciência diz está mais próximo da verdade do que a opinião, tia Claudinha? Qual a forma que ela utiliza, a ciência utiliza, para se aproximar da verdade? E qual a forma que a opinião faz? Olha, o método científico, né, a ciência, ela utiliza e ela vai se fundamentar em uma série de protocolos e experimentos que a gente vai fazer, alguns no laboratório, outros de observação, que vão buscar decifrar a nossa realidade e os fatos que a gente está observando, se baseando principalmente em evidências que serão observadas, testadas, repetidas e novamente validadas por outros cientistas, por outros grupos, para que a gente possa ter o mais próximo possível uma conclusão daquilo que é real. Não é, obviamente, o método mais perfeito, o mais ideal possível, uma vez que ele está sujeito a algumas manipulações, alguns riscos, algumas questões de, como vocês falaram, de haver algum tipo de interesse imiscuído no método, na pesquisa científica. Mas o método em si, a ciência em si e as grandes instituições, as universidades, as organizações que têm renome, elas são reconhecidas justamente pela idoneidade, né, pela capacidade de serem honestas ao fazer e aplicar o método científico. Agora, uma opinião pura e simplesmente, ela se baseia nas crenças e nas vivências que uma pessoa traz de um assunto. Então, essa pessoa pode, na verdade, estar criando um conceito sem nenhuma ligação com fatos ou com fatos distorcidos, que não correspondem à realidade, e sim apenas à crença que ela traz previamente construída em si. Então, a opinião somente destituída da base científica, ela pode levar ao negacionismo, né? E esse negacionismo traz sérias consequências, não só imediatas, mas a médio e a longo prazo também. Por isso, Kardec usa o método científico na codificação. E como que Kardec estava estudando não era simplesmente matéria, Kardec estava estudando a espiritualidade, ele precisou criar uma metodologia científica. Kardec era um homem de ciências, né, do seu tempo, participava das academias científicas, era professor, enfim, linguista, principalmente para poder entender a força das palavras, a importância, mesmo com o vocabulário, a espiritualidade sempre reclama muito, né, que a nossa... Reclama não, mas sempre aponta, né, sempre observa que o nosso vocabulário é muito limitado, mas mesmo com esse vocabulário limitado, a gente tem responsabilidade com o que a gente fala e com as ideias que vêm embasando essas comunicações. Então, graças a essa metodologia que foi criada, mas uma metodologia científica específica para o objeto que se estava avaliando, que é as manifestações mediúnicas e espirituais. Então, Kardec se pauta no método científico. E graças a esse método científico, a nossa doutrina ela está há mais de 150 anos resguardada dos ataques de seus adversários. Quantas e quantas vezes várias e várias pessoas atacaram a doutrina espírita, tentaram desqualificar a doutrina espírita e graças a um trabalho imenso que Kardec e seus colaboradores tiveram lá no início, a gente está resguardado desses ataques. Então a ciência se aperfeiçoa à medida que o tempo passa, contribuindo para a nossa compreensão do mundo e das realidades, e Kardec nos deixa o conselho de que sigamos a ciência quando ela comprovar que a doutrina tem algum ponto que ainda não esteja, por conta do atraso científico da época, esteja equivocada para as novas consequências. Então, a doutrina espírita é ciência e filosofia, com viés, né, com a característica religiosa. Uma coisa que eu ia só colocar de semente para dividir com a galera, eu não sei se você, ouvinte que está nos ouvindo agora, já tentou publicar um texto científico. Nossa. Publicar um texto científico Nossa. É uma missão que pode durar anos e anos e anos a fio. Você vai tomar várias revisões na cabeça, porque a sua metodologia vai precisar de ser melhorada até você conseguir se aproximar do que seria mais próximo
Se aproximar do que seria mais próximo é ótimo, mas assim, para aquilo que é mais possível de se aproximar da realidade, da verdade, da abordagem daquele fato, né? Então, as cadeiras que ficam por detrás de uma avaliação metodológica científica são rigorosas para o bem comum, né? Para que a gente consiga se aproximar dessa verdade. Verdade. O que estaria então, Cláudia, dentro de tudo isso que você trouxe para nós, quais seriam as causas, né, da insistência da opinião pessoal em combater a ciência, né? Promover o negacionismo e disseminá-lo através das fake news, né? Porque eu fiquei até abrindo um parêntese aqui, as fake news, a produção da fake news, quem está por trás disso mundialmente é um homem chamado Steve Bannon. E ele está por trás da ascensão de líderes, né, que a gente chama de totalitários pelo mundo, né, que a gente assim tem reparado mais, né, tem conversado mais a nível de Brasil, de Estados Unidos, mas existem outras lideranças. E ele trabalha, eu fiquei muito impressionada com a história dele, porque ele fala algo que eu achei incrível, Cláudia. Ele diz assim, as pessoas elas não votam pelas motivações, pelos porquês, né? As pessoas votam pelo como, né? As pessoas votam pela emoção. Então ele criou um programa, né, que a gente chamou de Big Data, que ele consegue avançar na percepção de 5.000 características nossas que nós jogamos na internet. Pessoal, vocês imaginam? Às vezes a gente está em encontro espírita e falam pra gente assim, mostrem 30 características de vocês, positivas ou negativas, né? Alguma atividade, a gente fica, caramba, como que eu vou encontrar? O cara tem ao seu dispor 5.000. Então, essa pessoa que está em grupo, em rede social, gente, a gente precisa olhar com mais cuidado, com mais carinho, porque a mensagem que essa pessoa recebe, ela pensa assim, caramba, parece que essa mensagem foi feita para mim. E de fato foi. Porque são 5.000 características, né? Infelizmente, a inteligência ele está usando de uma maneira negativa. Porque a partir dessa descoberta dele incrível, desse poder de levar informações, as informações elas são equivocadas, são fake news. Então, Cláudia, além dessa potência, desse homem que é muito inteligente, infelizmente não é um sábio, mas é muito inteligente, o que estaria na causa dessa insistência dessas pessoas, né, de trazerem as suas opiniões, o eu acho, em combate à ciência? Na verdade, o que ele faz é se apropriar de uma série de situações, de um movimento social que estava ganhando força, e que ele aproveita para surfar nessa onda, né? É um fenômeno que Bauman já fala para a gente quando ele escreve aquele texto, aquele livro, né, sobre os tempos líquidos. E aí, quando eu estava lendo Bauman, eu lembrei de Gramsci, quando ele vai... um outro autor que não é espírita, mas ele conceitua a crise. E ele conceitua a crise, para mim, o melhor conceito de crise que eu já li é o de Gramsci, que ele diz que é quando as estruturas que vão reger a sociedade, como família, religião, meio de consumo, produção, essas coisas, não dão mais conta de resguardar os valores da sociedade, porque a sociedade está mudando, né? É dinâmica. E as novas instituições que estão surgindo para poder, né, compreender o fenômeno social, elas não estão se firmando ainda, não estão firmadas ainda sobre base segura. Então surge uma crise. As pessoas ficam sem segurança no que acreditar. E aí, por não haver, naquele momento, uma sensação de controle que nós gostamos muito de sentir, as pessoas ficam assustadas. Então, elas ficam vulneráveis a sugestões. Quando você está com medo, é muito mais fácil você acreditar no que qualquer pessoa diga que vai te trazer qualquer pouquinho de segurança do que quando você se sente protagonista e no controle da situação. Então, para nós, enquanto espécie, nós temos um medo de entender, um medo de aceitar que a realidade pode ser caótica. Né? Ou seja, que existem infinitas possibilidades, infinitas rotas, o processo é extremamente dinâmico, porque nós não alcançamos isso. E nós queremos ter controle. Então, se a gente não compreende, a gente não consegue controlar.
E aí o medo pode levar a essa onda de negação na busca que a gente tem de tentar algum tipo de controle. E aí as pessoas começam a distorcer a realidade em busca dessa sensação de segurança ilusória, a gente sabe, mas que a gente muitas das vezes precisa dela. E isso pode gerar um outro fenômeno, como eu falei, o nosso tempo não vai dar, eu vou jogar só a sementinha para o pessoal que tiver interesse pesquisar depois, que é o fenômeno da pós-verdade. Né? Ou seja, as pessoas não acreditam naquilo que não seja conveniente para elas. Aquilo mesmo que a Rosália falou, os fatos objetivos eles vão ter menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Então, se aquilo bate no meu coração e eu acho que aquilo é uma verdade, eu não dou valor ao que a ciência está dizendo. Eu simplesmente acredito que foi a abertura de uma ala de escola de samba, onde Jesus era morto ou era atacado pelo demônio, que enraiveceu Deus. E aí Deus, para se vingar, manda um vírus que dizia... Eu fico imaginando o pessoal de Dubai, a galera da Itália, o povo da China, que não participa de carnaval, tá enfrentando isso, né? Assim, são questões, mas que para aquela pessoa que está ouvindo faz total ressonância com as suas crenças e ela começa a acreditar que é isso mesmo. Então, o ego que todos nós trazemos é um complicador nisso tudo, e a doutrina espírita fala isso, né, o tempo todo, a vaidade, o ego, o nosso apego às questões, ele vai agir porque quando a gente confronta, né, ou seja, quando a gente demonstra para aquela pessoa que a percepção que ela está tendo pode não ser a mais correta, a mais aplicável àquela realidade, a pessoa se irrita. Eu fui bloqueada em alguns grupos, eu participo de muitos grupos, eu fui bloqueada em alguns grupos, tem pessoas que não falam comigo até hoje, em função de terem jogado alguma fake news, seja materialmente, falando de medicação, falando de dados incorretos em relação à própria doença, e também nas mensagens mediúnicas, que muitas das vezes a gente recebeu e que algumas, embora, né, consoladoras, outras não. E a gente precisava, né, realmente ter um posicionamento. Eu costumo dizer que neutro é shampoo de bebê. A gente precisa ter um posicionamento. Jesus, embora extremamente acolhedor, sempre foi firme ao se posicionar. Né? Então, que a gente siga o exemplo de Jesus. A gente se posicione com docilidade, com carinho, com acolhimento. Eu estou aprendendo a fazer isso, mas que a gente possa fazer também. Né? Então, essa questão do ego, ele traz uma busca de reconhecimento da pessoa pelos seus pares, né? Porque se aproveita de uma ilusão que a pessoa tem pela falta de conhecimento científico prévio. Então, muitas pessoas simplesmente reproduzem as fake news porque não conhecem o assunto e querem ser úteis de alguma forma. E aí, simplesmente reproduz, muitas das vezes sem ler, repassa a informação sem ler, ou lê, mas não entende e ainda assim reproduz. E isso demonstra que há uma falta aí, uma lacuna que a gente precisa pensar em relação às questões de estudo, né, mais aprofundado de todos nós. E isso demonstra uma falha na educação. Acho que tudo isso passa pela questão educacional também, não só a mediúnica, não só da doutrina, mas também a questão física. Né? Nós estamos encarnados, esse plano faz parte da nossa vivência, e a gente precisa também estudar, né? Conhecer um pouco. E o nosso sistema de ensino, ele não prioriza a compreensão, e sim a reprodução das informações que chegam. Então, se eu só reproduzo, mas não compreendo, eu não consigo ir além. Leon Denis, ele, em vários livros, ele fala da dificuldade que o ser humano tem de se concentrar e nas informações que chegam e aprofundar. Então, nós somos muito distraídos e a gente tem uma sede enorme por entretenimento, principalmente nesses últimos tempos. Né? Então, a gente tem essa questão da insegurança, o ego, a falha no processo educativo da grande maioria das pessoas, em função do sistema de ensino que nós temos,
além do prazer de muitas das vezes, de ver os demais repetirem aquela fake news. A gente está a Rosália estava falando uma questão que é muito importante, que é a questão do poder. As pessoas se sentem poderosas ao passar uma informação e as outras repercutirem isso. Você sabe que você pode estar manipulando a ideia do outro, e isso é algo que nos tenta muito há muito tempo. Então, são vivências muito arcaicas, de muitas vidas que a gente vem repetindo, e que agora somos defrontados e temos a oportunidade de modificar o comportamento em relação a isso. Estamos sendo chamados de uma forma muito expressiva para modificarmos, para não entrarmos nos automatismos. A espiritualidade tem mostrado para a gente, né, e essa experiência que temos passado nessa avalanche de fake news, desde antes mesmo da pandemia, nos demonstram a quantidade de disciplina, como diz Emmanuel, que precisamos administrar nas nossas vivências. Maravilhoso, tia Claudinha. Sabe o que eu lembrei quando você falou sobre educação? Eu lembrei de um jovem de aproximadamente 27 anos na França, quando escreveu um livro Propostas para a Melhoria da Educação de França, onde ele dizia, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, ele dizia que o empirismo deveria ser um método profundamente ensinado nas escolas. E o empirismo, meus amigos, para vocês que estão ouvindo aí, talvez não conheçam essa palavra meio estranha, é exatamente a capacidade da gente se aproximar da verdade a partir das observações dos fatos, a partir da observação e experimentação, né? Você experimenta, observa. Então, observar a natureza, a repetição de determinadas leis fundamentais nos permite tirar algumas conclusões. Observar que o fogo constantemente queima a nossa mão é um ato empírico que nos revela que ele ali tem uma interação danosa com a gente. Observar um objeto caindo fez com que Newton pudesse concluir coisas sobre que objetos são atraídos, né, corpos, massas são atraídos para o centro da Terra e fundamentar a lei da gravidade. Então, esse fato da gente observar e experimentar, uma das metodologias de abordagem científica, é uma das características que Kardec preconizou muito e que se a gente tivesse, né, tia Claudinha, na nossa educação, fundamentada desde as bases, no nosso 1+1 ali, do nosso ABC, o empirismo, o tempo todo, as crianças, e nós hoje somos adultos que foram crianças, né, ontem, nós já teríamos o empirismo como uma coisa que corre nas nossas veias, como falar, como comer, como falar de matemática, falar de português, falar de história, etc e tal, né? É muito importante essa mensagem do Kardec. Exato. E a gente vê que toda criança é um cientista em si, né? O sistema educacional acaba podando essa criatividade, porque muitas das vezes os professores não têm resposta para as perguntas que as crianças fazem. E aí bota o professor numa situação, se ele não é realmente um professor, não à toa Kardec era discípulo de Pestalozzi e trabalhava com as crianças. E a gente tem muitas mensagens da espiritualidade reforçando a importância da evangelização infantil, da educação do espírito, para essa questão da curiosidade, da busca pela informação, porque se não faz sentido para a criança, ela tenta descobrir por que não faz sentido. E a gente, como crianças, né, que crescem, precisamos manter isso em nós. Pode crer. E, tia Claudinha, falando em Allan Kardec, né, vem uma pergunta aqui, né? Ele teve que lidar, você falou, com muito negacionismo e fake news nos tempos da codificação, né? Demais. Pega ali a Revista Espírita, você vê o homem ali descendo a letra. Fala um pouquinho pra gente sobre a forma dele lidar com isso e como o método de Kardec, que ele fez lá naquele tempo, poderia ser útil pra gente nos dias de hoje. Olha, se a gente acha que hoje está difícil, né? Kardec, na sua época, coitadinho, teve que enfrentar muitas ondas de fake news e umas coisas assim absurdas, né? A ponto, para pegar algo que tenha mais ressonância com o nosso momento, Kardec
teve uma época que saiu um boato de que a ascensão, né, o aumento das pessoas estudando o espiritismo era a causa da pandemia de cólera que assolou a Europa. E que também foi porque algumas pessoas espíritas foram para as Ilhas Maurício que Deus tinha mandado no ano de 1868 uma epidemia de malária. Imagina ter que lidar com isso. Então, Kardec chegou na Revista Espírita de Paris, em novembro de 1865, a fazer um artigo chamado Espiritismo e o Cólera. Por quê? Porque em Constantinopla, a doença cólera devastou também, foi muitas milhares de pessoas a óbito em função, né, desencarnaram em função dessa doença, e um leitor da Revista Espírita mandou uma carta muito apaixonada, muito feliz, dizendo a Kardec que os espíritas de lá, de Constantinopla, tinham sido poupados em função da escolha religiosa. E Kardec discorda e refuta essa informação e essa percepção, e ele faz um artigo que eu recomendo, que você está disponível na internet, é fácil de achar, quem não tem, né, o livro os livros que somam, né, os anos da Revista Espírita, e ele diz o seguinte, que os espíritas não foram preservados por serem espíritas, mas porque o espírita obedece às orientações das autoridades sanitárias. Ele está mais propício, por conta da ciência, a aceitar e acatar as decisões científicas. Então, e aliado a isso, os espíritas não devem temer a morte, porque todos nós, né, em algum momento, sabemos que vamos desencarnar, que o corpo aqui morre, que o espírito continua. Então, essa sensação de angústia, de desespero, de revolta, de medo, ela não deve encontrar abrigo no coração de quem realmente crê na doutrina dos espíritos. Então, se a gente apazigua a nossa mente, né, enfrenta as questões do mundo, independente de serem as pandemias ou não, com serenidade, não temos problemas em seguir as recomendações, e Kardec recomenda expressamente que todos sigam as orientações e medidas sanitárias na época, o que vale perfeitamente, se encaixa muito bem nos dias atuais. Ele comenta, então, a importância da gente manter a serenidade para enfrentar os momentos que a gente passa, e mesmo se a gente for infectado ou se vier desencarnar, que a gente possa manter a mente em equilíbrio, né? Dessa forma, o espírita deve ser sempre obediente às orientações científicas, ajustando-se a sua conduta para as necessidades do seu momento, visando sempre saúde pessoal e a saúde coletiva, porque fazemos parte de um grupo, é um grupo social. Hoje, com a globalização, a nossa sociedade é o planeta, né? Estamos todos interligados. E no final desse artigo, Kardec insere uma mensagem psicografada do espírito do Dr. Demeuri, que foi um médico na sua última encarnação, e esse espírito traz recomendações que são pertinentes, inclusive, no período atual. Ou seja, a gente está sendo estimulado a fazer o uso da higiene, evitar o medo, fazer a nossa parte, seguir a orientação da espiritualidade o tempo todo. Mas a gente só vai fazer isso se a gente realmente estiver disponível a seguir. Então, Kardec sempre foi extremamente coerente com o seu posicionamento, e Kardec lida com isso de uma forma muito tranquila, muito tranquila. Kardec vai estar sendo sempre muito educado. Quem ainda não leu o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, por favor, leia. É um livro que mostra inúmeras situações onde Kardec é defrontado e lida com a situação muito educadamente, até mesmo com pessoas mais agressivas, e ele é sempre firme na defesa da ciência espírita e também da ciência material da sua época, né? Embora a ciência, como a gente falou, ela não seja, ela possa e deve ser sempre
questionada, reavaliada, readaptada para poder seguir. Então, o método sempre será muito útil para todos nós, embora ele seja difícil de praticar, ele é cada vez mais necessário para ser posto em nosso cotidiano. E que método é esse? Basear-se na ciência, né, duvidar do que foge ao bom senso e à razão, sempre passando qualquer informação que chega a esse crivo do bom senso e da razão, pesquisar os fatos e sempre agir em colaboração. Nunca aceitar a primeira opinião que chega, a primeira informação que chega. A gente, quando estuda a biografia de Kardec, principalmente quando a gente avalia o método que Kardec criou para usar na codificação, a gente vê o tamanho do trabalho. E a gente nem sempre gosta, né, de atuar de forma mais profunda, mas o momento hoje nos pede isso. Então, importante que a gente se cerque de pessoas, de pares, que também se pautem por essa busca da verdade. Não precisam ser expert cada um numa área ou em todas as áreas, isso é muito difícil, mas que a gente possa estar buscando a compreensão da realidade junto com outras pessoas e dando credibilidade a quem merece credibilidade, porque com o tempo as instituições que são realmente idôneas, que são corretas, elas estarão de forma muito mais sólidas do que essas que começam com uma pseudo, uma forma mais pseudo séria e acabam degringolando depois por interesses pessoais, interesses econômicos, políticos e por aí vai. Então, mesmo que a verdade nos incomode, Kardec nos estimula o tempo todo que a gente siga em frente em busca dessa verdade. É isso, né? É o bom senso encarnado, pessoal. Sim. Vamos fazer mais uso de Kardec, né? Apesar desse convite de Kardec e todos os fundamentos que ele nos deu para lidar, né, com a mentira e com a leviandade, como você muito bem trouxe, nós vemos hoje circulando mensagens mediúnicas abordando o assunto da pandemia, falando sobre imunidade, vacina, medicação de prevenção. Você poderia nos falar um pouquinho sobre essas mensagens e de que forma, né, o espírita ele deve lidar com essas mensagens quando as recebe? Isso é um desafio para o nosso movimento, né? As mensagens mediúnicas, na verdade, as mensagens mediúnicas elas devem ser tratadas como qualquer outras mensagens que a gente recebe, segundo o próprio Kardec, seguindo o conselho do próprio Kardec, né? Devemos avaliá-las com o mesmo respeito, mas sempre passando pelo crivo da razão e do bom senso, né? Então, é importante que a gente, quando está num grupo, e eu faço parte, como eu falei, de muitos grupos espíritas, inclusive do WhatsApp, e desde o início da pandemia eu tenho me colocado à disposição para conversar, né, para me juntar com outras pessoas para fazer pesquisa sobre essa avalanche de informações, porque em um ano a gente recebeu uma quantidade de informações muito grande. E realmente é normal que as pessoas fiquem confusas, que a gente não sabe a quem seguir, pessoas, autoridades sanitárias, inclusive ligadas a governos municipais, estaduais e até mesmo ao governo federal, dizendo coisas que contradizem as recomendações, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde. E isso vai gerar nas pessoas uma série de confusões, né? As pessoas também não entendem muito bem o que é um cientista. Eu, por exemplo, embora estude, eu não me considero uma cientista. Eu considero uma pessoa de ciência, que é diferente. É igual você dizer que você é uma pessoa de bem e você é uma pessoa do bem. São coisas diferentes. Então, embora a base seja parecida, mas são coisas diferentes. Então, quando a gente vai conversar sobre espiritismo, nós precisamos nos unir com outras pessoas que estudam espiritismo. Quando a gente vai falar de um momento atual à luz do espiritismo, ou seja, uma situação física, material, que o espiritismo vai nos trazer informações, a gente precisa entender que não é porque o indivíduo já fez uma série de outras considerações em várias áreas que ele é expert
né? Ele ou ela é expert em todas as áreas, que muitas das vezes o médium, ele pode estar sofrendo influência em função da quantidade de informações que está recebendo do lado de fora, e por algum motivo ele acaba cedendo a uma mensagem que pode não ser a mais coerente. E aí é importante que a gente não faça juízo de valor da pessoa, né, ou do espírito, e sim da mensagem. Isso é muito importante que a gente tenha em mente. Então, eu tenho me colocado à disposição para a gente poder discutir, conversar sobre todas essas informações que a gente tem recebido. E tenho estudado muito, né, tenho reforçado mais ainda o estudo da doutrina, porque eu também sou uma privilegiada, eu estou fazendo home office, eu estou trabalhando em casa, então isso gera um pouco mais de tempo para que a gente gastava, né, nos deslocamentos, nas questões também, como a Rosália, só estou saindo no máximo uma vez por semana para comprar o essencial, e ainda assim ando na rua igual quem está num episódio de The Walking Dead, né? A gente anda na rua e qualquer pessoa que fale, que principalmente quem não está com a máscara adequadamente colocada no rosto, para mim me parece um zumbi que vai comer meu cérebro, então eu entro em pânico. É uma coisa meio desesperadora. Mas isso é falta de fé. Eu sei que eu preciso trabalhar a fé na minha cabeça, fazer a pessoa minha fala, chega perto de você, fala diferente, já joga uma borrifada de álcool na cara. Nossa, eu já ando com álcool pendurado na bolsa. Eu comprei um álcool de álcool em gel que a gente pendura, qualquer coisa a gente espirra nos outros. A gente acha que é maluco, eu e Luane, a gente acha que é maluco, a gente anda com um borrifadorzinho de 1 litro quando tá andando com a Helena, né? E já... Mas gente, porque nós estamos, a gente ainda não tem o conhecimento suficiente sobre essa pandemia para a gente saber exatamente tudo que pode nos blindar contra ela. O que a gente tem de certeza é que isolamento social funciona, e aí é isolamento, não é afastamento, é lockdown. Lockdown funciona perfeitamente, e se o lockdown tivesse sido feito da forma correta no início, hoje nós poderíamos estar em afastamento social, ou seja, com alguns com os comércios funcionando, não essenciais funcionando, com limitação de número de pessoas, se as pessoas tivessem bom senso, como está acontecendo, está vendo acontecer na Nova Zelândia, que é o exemplo mundial para o combate à pandemia. Apareceu um caso, eles fecharam o país. Acabou. Mas aí a população tem... É uma outra realidade, né? A população tem uma base, o número de pessoas é muito menor, a desigualdade social lá não é tão grande quanto é, por exemplo, no Brasil e em outros países. E mesmo em países desenvolvidos, né, nós temos variações muito grandes de comportamento. Então, até mesmo em função da minha atividade profissional, né, eu sou professora de políticas públicas de cuidar, de investigação social, e sou professora de biologia, né, eu sou bióloga, eu preciso estar me pautando pelos conhecimentos que os alunos vão perguntar. Então, a gente precisa estar, e como oradora espírita, facilitadora de mocidade, a gente acaba também sendo chamado para auxiliar nas reflexões em relação ao que está acontecendo dentro da parte espiritual. Então, a gente está sempre... tenho usado muito esse estudo da doutrina para me garantir, me resguardar a saúde mental. Porque, meus queridos, que manancial de bons pensamentos, que tratado de saneamento básico da mente é a codificação das obras, a codificação e a obra kardeciana e as obras subsidiárias também. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a gente vai atrás, né, de André Luiz, de Emmanuel, de Joana de Ângeles, a gente traz para a nossa zona mental, para a nossa casa mental, um aconchego. E quando a gente estuda Jesus, né, nosso Cristo, a gente vê que a coisa ela não precisa de a gente entrar em pânico, mas a gente precisa guardar serenidade. Mas não entrar em pânico não significa que a gente vai entrar naquela ingenuidade, naquela crença ingênua de que, porque eu creio em Deus, porque eu acredito em Jesus, porque eu faço o meu culto do Evangelho, tomo água frutificada, que eu estou protegido. E essa ingenuidade é que está dando abrigo a muitas fake news que têm chegado nos grupos espíritas. Então, o orar e vigiar de Jesus nunca fez tanto sentido nesses tempos difíceis que estamos atravessando. Por isso mesmo,
como a gente pontuou há pouco, as pessoas têm necessidade de buscar fórmulas que já foram há muito vivenciadas, em encarnações e encarnações a gente está repetindo a mesma forma de se relacionar com a realidade. Então, eu recebi mensagens que vão desde mensagens consoladoras, né, até algumas mensagens que a gente recebeu em grupos, que são, eu posso dizer que tem nas entrelinhas mensagens antidoutrinárias, até mesmo anticristãs, porque as trevas sabem como trabalhar. A própria Organização Mundial de Saúde, ela classifica esse tempo, ela criou um novo verbete chamado desinfodemia, que é a pandemia da desinformação, que se aplica também a nós, ao nosso movimento, porque a gente está, né, vivendo esse momento junto. E uma das características para a gente reparar, né, para a gente perceber o que é uma fake news, é o tamanho do texto. Se não é um artigo científico, quando você tem que comunicar uma informação, você não precisa fazer um texto imenso. É só a gente pegar, Joana de Ângeles tem um livrinho fininho chamado Após a Tempestade, que eu já estou há uns 5 ou 6 anos lendo esse livro, tentando decifrar tudo que ela fala, sei lá, em menos de 100 páginas. 5 anos de estudo para tentar entender. Livro dos Espíritos, então, haja encarnação para a gente conseguir, né, chegar à compreensão, porque quando eu compreendo algo, eu mudo o meu comportamento. Então, a gente estuda, a gente entende, mas a compreensão, a modificação da informação para o conhecimento leva um certo tempo. E a gente está nesse momento junto. Então, quando você recebe um texto muito longo, e algumas palavras se repetem ao longo desse texto, a gente precisa estar analisando frase por frase para a gente não acabar correndo o risco de disseminar fake news espírita. Então, por exemplo, eu recebi uma mensagem que falava que naquela semana a gente podia estar sossegado porque a pandemia ia começar e iria terminar, uma vez que havia sido dada uma comunicação pelo doutor DR Bezerra de Menezes, porque ele vinha comunicar que a gente podia ter esperanças, uma vez que ele havia presidido naquela semana ao aborto do anticristo. Então, meus irmãos, a gente tem que respirar fundo. Gente do céu, olha que tremeu as cadeiras aqui. Sim. Minha nossa. Imagina eu lendo um negócio desse. Sem palavras, né? Sem palavras. Sem palavras. Mas isso, gente, reflete. Aí a gente para pensar. A pessoa que repassou essa mensagem no grupo que eu estava é uma pessoa extremamente bondosa. Então, a gente também tem que ter essa ideia de que a pessoa que às vezes repassa fake news, como eu falei, é simplesmente alguém que não leu direito, ou que aquilo faz ressonância com ela em algum momento, porque ela acredita que o anticristo é uma personalidade e não um movimento. Porque é muito difícil para nós entendermos que nós fazemos parte do movimento anticrístico quando a gente fere a lei de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, terceira parte, os capítulos que falam sobre as leis divinas. Então, lei de adoração, lei de igualdade, lei de liberdade. Essas leis, quando a gente burla uma dessas leis, a gente está sendo parte do movimento que vai contra o Cristo. É difícil falar isso. A primeira vez que eu comecei a estudar sobre isso, eu entrei em pânico. Porque toda vez que a gente faz uma maledicência, que a gente deseja o mal para o outro, que a gente é agressivo com alguém, porque Jesus falou que a gente tem que resgatar até o último ceitil. Ele não está brincando. Jesus não deu nenhuma conversa para a gente que era só para passar o tempo. Ele teve 3 anos de messianato e dividiu a história. Então, o que ele fez foi algo que a gente tem que prestar muita atenção. E ele faz isso de uma forma tão amorosa e tão delicada que se adapta às lições do Cristo, as parábolas, elas se adaptam ao seu nível de compreensão naquele momento. Mas tem coisas que realmente no meio espírita a gente precisa pensar 10 vezes, né? Anticristo não é uma personalidade. E sem contar, né, tia Claudinha, que quando a gente pensa assim, naquilo que você falou que eu achei muito importante sobre o medo, né?
O medo coloca a gente aberto às sugestões, se a gente, além do medo, está associado a uma desinformação científica, né? E o que a gente tem hoje é que as grandes autoridades do país, né, de nível federal e vai descendo em efeito cascata, não tendo uma postura condizente com aquela que poderia nos ajudar a alimentar informações necessárias e direcionadas para seguir esses protocolos, deixa a gente exatamente assim, aberto a tudo isso, né? Então, assim, quando uma amiga nossa, um amigo nosso da casa manda isso pra gente, existe todo esse contexto, como você falou, por detrás, né? Não é uma maldade, não é uma coisa perversa. Na verdade, é uma busca que a gente tá exatamente por parecermos, né, materialmente falando, quando a gente olha pela perspectiva, estarmos num grande barco sem Sem direção, alguém, né? sem direção, exatamente. Pois é, e essa é essa que eu falei é uma mensagem que vem com muito, mas tem umas mensagens muito mais sutis, que a gente precisa avaliar. Então, por exemplo, a gente recebeu algumas mensagens, por exemplo, que falavam que as doenças tomarão conta se não houver revolta, se houver revolta, né? Então, como se as pessoas que ficaram doentes são todas muito revoltadas. Como, se você cultivar pensamentos positivos, você não pega a doença. Aí vem naquela história da ingenuidade, né? E aí vem, às vezes, no meio de uma conversa dessa, que você vai produzir enzimas que vão combater qualquer doença se você se mantiver positivo. E aí, novamente, você tenta manter seu comportamento, né, sua mente em paz, tenta viver zen, essa coisa toda, e você fica doente. É porque você falhou. E aí isso pode ativar complexos de culpa, que Joana bate tanto nas suas mensagens, que a gente não caia nessa armadilha da culpa pela culpa. Né, que a gente precisa se responsabilizar e seguir em frente. Levanta a cabeça, porque nosso destino é a felicidade. E enzima não, e aí quando numa mensagem está escrito que a enzima é que vai combater a doença, a gente vê que não foi um espírito que sabe das coisas para dizer um negócio desse. Mas então a gente precisa tomar cuidado. Bom, a ameaça, né, que a gente tem, que a gente se vê, acaba abrindo guarda para essas questões, como você falou, o medo. Mas a gente precisa tomar cuidado. E o que a gente faz quando recebe essas mensagens? Né? Mensagens mais sutis, mensagens mais. Essa de Bezerra presidindo um aborto, ela é anticristã. Né? Desde quando o aborto, né, de um espírito que vai encarnar, se foi permitido a esse espírito encarnar, por mais endurecido, empedernido que ele seja no mal, ele é um irmão nosso. Merecedor de todo o nosso cuidado. E quem conhece minimamente as mensagens e a comportamento do humílimo e paternal, e não do doutor, do humílimo e paternal servo do Senhor, que é Bezerra, a gente sabe que ele pega quando ele vai atender, por exemplo, algum espírito muito endurecido, que chega a perder a capacidade de se manter na forma humana, né, como um ovoide, o Bezerra pega, acalenta nos braços, canta para esses espíritos, para eles se acalmarem, para poder terem condição minimamente de serem atendidos. Porque não há, meus queridos, uma luta do bem contra o mal. Muitas dessas mensagens falam da luta do bem contra o mal. O bem não luta contra o mal, o bem conquista os irmãos que estão equivocados momentaneamente, como nós já Uhum. tivemos. É o amor que é E a ferramenta. alguma mensagem você chegou a receber de alguma psicografia associada à vacina, alguma coisa Várias. relacionada a Nossa, medicações nossa. prévias? Gente, até de médiuns renomados a gente tem visto publicações, infelizmente, defendendo o tratamento precoce de medicamentos que não têm efeito. A ciência já comprovou que não tem efeito contra a Covid. Inclusive, o fabricante da ivermectina, só há pouco, acho que foi em janeiro, veio a público dizer que o remédio que eles produzem, que é a ivermectina, não tem efeito sobre a Covid. E por que que esse fabricante levou tanto tempo para dizer isso? Porque precisava diminuir o estoque, estava vendendo. Então, nós estamos sujeitos realmente a acreditar em situações porque fulano, beltrano ou ciclano, que é muito famoso, ou que tem, como eu falei, que tem um trabalho muito bom desenvolvido dentro do movimento espírita,
disse A, B ou C. E nós temos a tendência a santificar seres humanos. Então a gente precisa entender que ninguém é inquestionável. Nós podemos questionar, inclusive, a Jesus. A gente questiona e vê a coerência de alto a baixo. Se a gente for fazer um estudo do Antigo Testamento, a gente vê ainda mais a coerência desse Espírito com tudo o que foi previsto. Jesus acerta cada mínimo detalhe da previsão para ser reconhecido como o Messias. Então não dá pra gente, a gente questiona, mas a razão e o bom senso botam por terra todos os nossos questionamentos. Mas Jesus já era Cristo há 4,5 bilhões de anos atrás, né, gente? Nós ainda estamos comendo ectoplasma na carreira evolutiva, a gente ainda tem muito tempo para aprender com ele. E por conta disso, a gente tem que entender que os nossos irmãos também, e que equívoco acontece com todo mundo, por isso precisamos estar atentos. E esses equívocos... Na verdade, eu acho que você está falando, assim, vou até abrir um parênteses assim, para chamar a atenção da gente, né? Minha, do Gabriel, sua, de você que está nos ouvindo, desse comportamento de desumanizar o outro, né? Quando a gente tira a humanidade do outro, a gente acaba indo para dois polos, né? Um dos polos é realmente essa santificação das pessoas, né? Isso. É uma maldade terrível. É uma maldade terrível. A gente precisa pensar nisso com muito cuidado mesmo, com muito carinho, né? É porque a gente joga sobre o outro uma responsabilidade absurda, essas pessoas, né? Assim, que fazem um trabalho, que fizeram um trabalho de décadas e décadas, a gente não tem o mínimo de compaixão, de pensar, caramba, puxa vida, né? Essa pessoa fez tanta coisa bacana e olha só, tá escorregando, né? E aí a gente aproveita para detonar. Então, é porque a gente santificou essa pessoa também. Não entende que essa pessoa tem equívocos, né? E o outro lado da desumanização é a coisificação da pessoa. Você transformar a pessoa em uma coisa. E é o que está acontecendo no Brasil hoje, pessoal. Tem muita gente falando, caramba, a gente perdeu a capacidade de se colocar no outro, de se colocar na dor no outro. São milhares de pessoas partindo do nosso país por dia. São centenas de pessoas partindo, deixando suas famílias. Nas nossas cidades, são vizinhos nossos, são amigos de infância, são parentes, está cada vez mais próximo. E a gente perdeu essa capacidade de olhar o outro na sua humanidade, né? A Covid, ela tem tirado do nosso estado, do nosso país, pessoas, pessoal. São pessoas, amores, são humanos, são amores de alguém, não são números, né? A nossa atenção, ela precisa se voltar, porque sobretudo de 2013 para cá, a gente tem visto um país muito polarizado. E tudo que as pessoas falam é muito esquerda ou direita, mas agora a gente está reivindicando, a gente vai reivindicar esse ano inteiro no Lente Espírita. Qual é a bandeira do espírita na sociedade? Qual é a bandeira que a gente está carregando, né? Porque Jesus, a gente analisar Jesus, por exemplo, do século XIX para cá, é colocar Jesus, tentar encaixar Jesus à esquerda ou à direita, isso é uma análise muito superficial. Como você mesma trouxe, né? É o Cristo há bilhões de anos, né? E é um poderoso, é um espírito poderoso que veio à Terra para nos auxiliar. Então ele está além dessas discussões, né? E se a gente, enquanto espírita, se entende carregando a bandeira de Jesus, a gente precisa fazer essa análise mais atenta. Porque a gente voltou 200 anos para falar, olha, eu quero ter a observação, a experimentação de Kardec, a análise minuciosa, a análise respeitosa, esse respeitar, esse respirar e olhar de novo, como Kardec fazia, confrontando respostas de diversas partes do globo. Mas se a gente pensar enquanto cristão, a nossa responsabilidade ela fica maior ainda. Porque é uma responsabilidade enxergar nessa humanidade que está partindo da Terra humanos, irmãos, né? E aí, nesse sentido, só da gente olhar, por exemplo, essa mensagem, eu nesse momento eu posso dizer sinceramente que felizmente essa mensagem não chegou até as minhas mãos, que eu não sei qual emoção ela me despertaria, mas é só olhar e pensar, caramba, Bezerra de Menezes não escreveria isso. Passa a mensagem, pode crer. Sabe? É um crivo muito simples, pessoal.
passa a mensagem, né? E lança esse olhar, passa a mensagem no sentido de não utiliza, deixa a mensagem para lá, não é passar para grupos, não. Por favor, galera. E sabe de uma coisa? Eu fiz um teste, né? Eu recebi uma mensagem dessas psicografadas de uma querida amiga. Cheguei a passar para a tia Claudinha falando sobre a vacina, né? E aí eu fiz o exercício, né? Todas as vezes que eu paro, nem todas as mensagens eu paro, mas eu fiz o exercício de avaliar a mensagem e fiz ali uma série de apontamentos, né? E aí a minha amiga falou assim: Gabriel, você foi o primeiro que fez isso. Eu mandei para outras pessoas. Aí eu falei assim: me conta depois se alguém fez essa observação. Aí eu mandei uma mensagem hoje para ela, antes de começar o podcast, para saber se alguém das pessoas que essa mensagem a gente tinha chegado, casas espíritas inclusive, tinham respondido, tinham avaliado. E ela me disse que não. Que ninguém, que só uma pessoa, quando para esses mesmos grupos ela passou as minhas observações que eu havia feito, uma pessoa respondeu assim: logo vi, né? Achei a mensagem estranha. Mas assim, por conta dessa desumanização que a Rosália falou, que a tia Claudinha falou, tanto de colocar as pessoas no nível de santificação e quanto colocar as pessoas no nível de coisificação, fazem com que a gente, principalmente a da santificação, fazem com que quando a gente vê uma mensagem espiritual, a gente acredita que a mensagem espiritual ela não pode ser avaliada. Gente, Kardec contestava São Luís nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Fala assim: São Luís, tem certeza? Quando São Luís responde, é isso mesmo? E quando São Luís dizia a parada ali, ele falava, né, fazia uma retratação ou mostrava o ponto de vista, ele falava, beleza. E se não, não. Se não, não. Porque por isso que... A gente no próprio Brasil, Gabriel, eu sempre converso isso lá na nossa casa espírita, no Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande. A gente estuda as obras básicas e aí a gente tem o que a gente chama de espiritismo à brasileira, né? Que o Vinícius Lara veio também conversar com a gente, né? Que é muito Chico Xavier e Divaldo Franco. Mas a gente pula, porque, por exemplo, depois das 5 obras básicas, o Kardec continua estudando e faz as revistas espíritas. No Brasil... a gente não estuda revista espírita e a gente não estuda os artigos de Marx, que são os artigos que Bezerra de Menezes fazia com o pseudônimo de Marx para popularizar a doutrina espírita no nosso país. Entendeu? O espiritismo no Rio de Janeiro, no cotidiano. Então ele recebia muitas perguntas muito cruéis também. Ele recebia questionamentos muito profundos. E ele lidava com amor e com uma sabedoria, mas com aquele cuidado mesmo, medicinal, da medicina do corpo e da alma, sabe? Quem ainda não leu, a FEB lançou os artigos de Marx, ela compilou os artigos, né? Fica aí como dica, para vocês conseguirem perceber que essa linguagem amorosa de Bezerra definitivamente não condiz com essa mensagem, não condiz. O que me assusta também em algumas mensagens é o tom... ritualístico, né? Eu recebi uma mensagem que falava sobre vacina, que era para você botar uma toalha branca na mesa da sua casa naquela semana, porque teria um dia, ela foi mandada assim, tipo, uns 14 dias antes, e aí dali a 14 dias haveria a necessidade das pessoas botarem uma toalha branca sobre a mesa, um copo virgem de preferência com água, um pires de preferência branco por cima desse copo, e rezar um Pai Nosso naquele dia antes de você dormir, impondo as suas mãos sobre a água. Que aí você ia dormir e a espiritualidade iria passar de casa em casa, verificando se tinha o copo em cima da mesa, para colocar naquela água uma fluidificação que funcionaria como uma vacina para o Covid. E aí no dia seguinte você novamente deveria rezar um Pai Nosso, beber a água, e dali a 2 dias você poderia ficar sossegado, porque você não precisaria mais usar a máscara, nem fazer os distanciamentos sociais, porque você estaria vacinado contra a Covid. E isso circulou também em muitos grupos, como Gabriel, eu também fiz faço apontamentos, porque eu creio que que silêncio acaba sendo omissão, ainda mais se eu tenho a informação que eu posso compartilhar, mas eu aprendi a duras penas e como fazer isso. Porque antes eu vinha
no próprio grupo, de uma forma assertiva, que muitas das vezes acabou sendo interpretada como agressiva, falar dos apontamentos sobre aquela questão que eu via onde estava a incoerência. E aí eu fui banida de alguns grupos as pessoas me bloquearam no privado, enfim. E aí eu tenho aprendido que não é essa não é a abordagem, né? A gente deve acolher as pessoas, vai no privado, porque as pessoas sentem vergonha quando são expostas. E eu levei um tempo para entender isso, porque quando alguém me aponta um erro, eu fico agradecida, porque, poxa, é uma chance de eu melhorar. Mas nem todo mundo tem essa visão. Então, quando eu aprendi que você tem que chamar a pessoa no privado, o ideal, né? O que está funcionando para mim, chama a pessoa no privado, amorosamente, faz essas observações e pede para que a pessoa, se ela concorda com essas observações, com esses questionamentos, que ela coloque novamente lá nos grupos para onde ela. Porque normalmente a pessoa não passa para um grupo só, ela passa para todo mundo da sua lista de contatos, né? E aí você tem que se retratar e dizer: olha, eu fui pensar de novo e tal. Às vezes, apesar de ser difícil, é preferível do que outra pessoa chegar no grupo, como eu fiz várias vezes e me arrependo, já pedi desculpas, inclusive tive alguns momentos muito gratificantes ao pedir desculpas, ser desculpada pelas pessoas, que os erros podem acontecer, estamos no caminho, mas a gente vê isso na cultura do cancelamento hoje no nosso país, no planeta de uma forma geral, que quem erra não presta. Você fez um erro, pronto, acabou, cancela, ninguém olha mais para sua cara. E isso se meio que está no inconsciente coletivo, né? Então, se você bota uma mensagem como essa, que diz que você toma uma vacina espiritual e aí Jesus, você, alecrim dourado, está protegido, né? Você vai ser marcado pela proteção divina. A pessoa não estudou Jesus, Jesus só levou o raio, gente. Os amigos de Jesus só apanharam. É difícil ser amigo de Jesus, a gente só sofre. É ataque para todo lado, é pressão para todo lado. Então, a gente precisa acolher essas pessoas. Como eu falei, as pessoas não são más, como a Rafael falou, não é uma vileza, pelo contrário, é uma tentativa de ser útil, que sai meio escalafobética e acaba botando os pés pelas mãos. Mas se a gente consegue perceber que ali alguma coisa está estranho, as pessoas têm esse pudor de dizer: olha, vamos pensar melhor no grupo. Então, que a gente faça no privado, chame o coleguinha e fala: olha, mas é exaustivo. Eu sei que é exaustivo. Só que a gente pode fazer. Não, não. Enlouquecendo. Exato. Vamos lá, o que vem pela frente? Bom, a gente tem que lembrar que quem comanda esse planetinha azul é Jesus, né? Então, o que a gente pode esperar de Jesus que venha pela frente? Sempre essa e outras infinitas oportunidades de aprendizado para a nossa evolução. Pode não ser agradável, pode não ser fácil, mas vamos ter sempre algo de bom para tirarmos de todas esses momentos que estamos passando. Depende de onde a gente vai focar
a nossa lente, né? Então, nós precisamos evoluir no aprendizado do amor. A gente precisa aprender a exercitar o bem, cada vez em níveis mais altos, mais grandiosos, mais acolhedores. Então, o processo de transição, como eu falei, a transição planetária, ela é dinâmica. Ele é coletivo, mas ele também é individual. Então, o que vem pela frente depende de cada um de nós. São várias rotas que podem ser seguidas. E aí, como é que está a sua transição planetária? O que você tem pensado todo dia na sua casa mental, na sua psicosfera, no seu íntimo, que vibra quando recebe uma mensagem psicografada, uma notícia na televisão, na internet, e o que a gente tem devolvido à espiritualidade quando somos confrontados? É medo? É insegurança? É desespero? Daí a importância da gente estar estudando doutrina espírita. Porque aí a gente lembra que é Jesus que detém o controle dessa nau, né, desse planeta, dessa nave espacial que é a Terra. Quem melhor do que Jesus, que já foi mônada espiritual, que é a única religião, a única filosofia que traz Jesus exatamente igual a nós, é a doutrina. Somos espíritos que seremos crísticos. Por isso Jesus, quando olha para nós, ele não vê quem nós estamos, ele vê quem nós somos. Somos espíritos em evolução que chegaremos à categoria crística em algum momento da nossa existência. Vai demorar? Claro, mas temos a eternidade. O que é 10 bilhões de anos para um espírito em evolução? A gente fala, mas o universo, a ciência diz, né? O universo tem 17 bilhões de anos. Este e os outros. Porque a própria ciência já identificou 23 outras dimensões. A gente não sabe chegar lá, mas a gente sabe que tem. Então, a teoria das cordas, né, universais, ela traz esse conhecimento para a gente, que a ciência nunca vai dizer que é plano espiritual, porque ninguém vai dar o braço a torcer por enquanto. Mas a gente vai chegando lá. Né? O que a gente precisa nesse momento é ter uma visão geral e própria do momento. E como eu me posiciono em relação a isso. Então, se a gente não focar apenas na crise, né, a gente vai poder ver muitos movimentos que estão sendo acelerados e que estão sendo deflagrados pela pandemia. Por exemplo, desde que essa partícula nanoscópica, né, fez um spillover e saiu de uma... O spillover é um movimento genético onde um vírus se adapta a uma nova espécie. Então, não, como eu falei, não foi por causa de um desfile de escola de samba que a pandemia aconteceu, que o coronavírus se especializou para chegar a nós. Foi nós estamos colhendo a responsabilidade enquanto coletivo dos desmatamentos, da devastação ambiental, que a gente vai para dentro das florestas retirar daquele hábitat tanto animais quanto micro-organismos estavam retidos naquele nicho. E a gente vai lá, mexe em tudo, entra em contato e propicia, porque aí é lei da física também, né, que as coisas aconteçam. Então a espiritualidade simplesmente age de forma a nos oferecer as oportunidades, para que a gente possa refletir e refazer o caminho. A Kardec pergunta à espiritualidade a respeito da evolução, e a espiritualidade diz que às vezes é necessário que o mal recrudesça a tal ponto que o homem não só sinta falta do bem, ele sinta falta das reformas. É necessário agir. Em todo o Novo Testamento, todas as falas do Cristo para nós estão no imperativo. Bata, procure, peça, busque, ajuda-te. O primeiro movimento tem que ser nosso. Aí depois a porta se abre, o pedido é atendido, os céus se movem para nos ajudar. Mas o primeiro movimento tem que ser nosso. Muitos grupos e países, grupos sociais e países, estão discutindo uma nova ética ambiental acelerada em função da pandemia. Muitos países e grupos estão discutindo o combate à desigualdade social, abissais em alguns países como o nosso, e menos em outros, mas ainda assim todos os países têm desigualdades sociais, e os países onde a desigualdade social é maior, os estratos sociais mais vulneráveis estão sendo extremamente atingidos pela pandemia com maior grau de letalidade. Então, não só no Brasil... Exato.
Exato, porque não dá para você naturalizar que um extrato social ou uma etnia sofra mais do que as outras simplesmente por estar ali. Não, não é aceitável. E o espírita tem que tomar cuidado para a gente não acabar respaldando uma injustiça, porque a lei de igualdade existe, ela está lá no livro dos espíritos, para quem quiser ler. A gente não pode passar pano para nossa consciência, aplacar a nossa consciência com a lei de causa e efeito. Ah, tá pegando Covid porque tá pagando pelo que fez, né? Ah, tá devendo. Quem somos nós para saber dos mecanismos que a lei divina usa para trazer algo para nós, para nossa reflexão? Então, além dessa questão da desigualdade, a gente está vendo uma necessidade premente em valorizar e dar mais atenção à saúde pública. Porque em outros países estamos vendo pessoas que saem do hospital direto para a rua, para virar sem teto, porque as economias e a casa foram tomadas para pagar as dívidas com os hospitais. Porque ficar 30, 40 ou mais dias internados numa UTI ou num hospital, onde não existe saúde pública, não é barato. Né? Então, a importância da saúde mental está sendo revista. Até 2019, nós tínhamos uma ditadura da felicidade que nos obrigava a estarmos sempre bem, aparentando sempre felicidade e fortaleza. Agora que estamos passando por uma catarse coletiva, quando o outro diz que está triste, a gente já se atenta, mas porque a gente já passou por esse caminho ou a gente está com medo de chegar ali. Então, nós estamos mais sensibilizados. Eu tenho percebido isso nas pessoas. E isso é um movimento também das comunidades de psicólogos, psiquiatras e também, por exemplo, o CVV, né, que é uma outra instituição, as próprias agremiações religiosas. Enfim, as pessoas estão tentando dar um jeito de oferecerem suporte umas para as outras, né, na questão da saúde mental. Mudanças, como você falou, na gestão de recursos públicos, a gente está vendo o crescimento da ideia da economia solidária. A Holanda já disse que a partir de 2022 vai começar a implementar a economia solidária no país. Vai mudar a forma de consumo no país. Mas para fazer isso, eu tenho que treinar desapego. Porque aqui no Brasil, se eu disser que o meu bairro vai ter 10 carros e os 10 carros serão usados por todo mundo, eu não quero, porque eu quero ter o meu para poder esfregar na cara das inimigas que eu sou mais poderoso que os outros. Olha o ego aí, a vaidade aí. Né? Então a gente vai ter que é um aprendizado, vai levar tempo. Essas coisas não são de uma hora para outra. E uma coisa que a gente tem visto também é a valorização da ciência. As instituições de pesquisa que estavam sendo, aqui no nosso país principalmente, sendo taxadas de balbúrdia, de antro de maconheiro, de prostituição, a gente está vendo que não é bem assim, né? Porque a hora que o bicho pega, a gente precisa ir em base sólida para poder angariar os nossos a nossa segurança. Né? Então, a experiência coletiva, ela não foi das mais agradáveis, mas foi extremamente necessária. Por que eu estou dizendo foi? Porque a gente tem vacina, e não uma. São mais de 150 pesquisas com imunizantes que estão acontecendo. Algumas já estão liberadas, outras estão em fase 3 de avaliação, outras ainda estão, né, sendo no seu processo de produção, inclusive para pegar as novas variantes. Então a gente precisa entender que a ciência precisa de tempo para acontecer. E a gente está acompanhando metodologia científica full time, o dia todo, o tempo todo. E não é assim que a coisa funciona na ciência. Eu preciso de tempo, de avaliação. Então, a pessoa tomou a primeira dose hoje da vacina, mesmo que seja aquela da Janssen, que é uma dose só. Amanhã você não pode sair lambendo corrimão de UPA, gente. Não é assim que funciona. Então, hoje você toma a primeira dose, tem que esperar um tempo para tomar a sua segunda dose, esperar mais um tempo para poder ficar imunizado e ainda assim você foi vacinado. A gente não tem certeza da imunização completa. A gente vai precisar ainda usar máscara por mais de um ano após todo mundo estar vacinado. Não tenhamos dúvida, não sejamos ingênuos e irresponsáveis. Vamos seguir a ciência. Então, essa valorização da ciência, ela vai dizer coisas que não nos agradam. Agora, então, descobriram que com 2 máscaras funciona melhor do que com uma, né? A proteção. Até 80%, porque a gente ainda está com o vírus sendo propagado em gotícula. Aí sim, a máscara ela é fundamental. Ela não é o escudo do Capitão América, não é vibrânio, tá, gente? Ela não retira o risco, mas ela reduz muito o risco. O que nos permite irmos ao mercado, irmos a uma loja comprar uma roupa. Então, se a gente tivesse
né, seguindo realmente os protocolos, a gente hoje estaria com muito mais liberdade do que a gente está, com uma crise muito menor do que a gente está na mão. Mas também faz parte do nosso aprendizado. Então, o que a gente pode trazer de comportamento nosso para a gente poder levar para o coletivo e para nós mesmos? Vacinar-se, porque a vacina é um ato de caridade, do coletivo que desenvolveu essas vacinas para nós e de nós que tomamos as vacinas para o coletivo que convive conosco, que vai entrar em contato conosco de alguma forma. Para quem se permitir aprender essas lições, nós teremos mais amor, mais acolhimento, valorização do que realmente importa. Porque vamos pensar, em 2019 tinha aquele parente chato que você não armava até desculpa para não ir visitar. E que hoje, em 2021, você está contando as horas para se vacinar e ir lá dar um abraço apertado até doer naquela criatura que você não esquentava muito a cabeça. Eu estou há 1 ano sem beijar minha mãe, há 1 ano sem abraçar minha tia, meus irmãos, meus sobrinhos, os amigos. E é um ato de amor. Por quê? Porque não é fácil, não é agradável, mas quando o que vem pela frente chegar, meus queridos, a felicidade, a valorização, o cuidado que nós vamos ter mais uns com os outros, para quem se permitir aprender, vai nos economizar muito tempo no plano espiritual estudando alguma coisa. A gente está num aprendizado hard, mas é um aprendizado amoroso. Jesus sabe o que faz. Vamos confiar nele. Esse é o convite. A gente só agradece. A gente só agradece, né? Foi um encontro, assim, de muito aprendizado mesmo, muitas reflexões. Muito obrigada, Cláudia, pela sua participação. E agora a gente reserva esse momento final, assim, para os nossos agradecimentos e também para o Lente em Foco. Algumas indicações, leituras que a gente tem feito e depois, né, suas palavras finais. Então, como dica que vamos dar uma olhadinha, né, na Revista Espírita, na parte que a Cláudia falou. Vamos reler, quem ainda não leu, leia o que é o Espiritismo, né? Vamos começar a observar as bases, né, as respostas que os Espíritos nos dão, que são atemporais, para a gente enfrentar esse desafio aí do dia a dia, né? A gente vai conseguir, Cláudia, eu também estou bastante esperançosa, a gente vai conseguir sim. Mas a gente precisa rever as nossas relações, né? Os nossos diálogos têm que ser cada vez mais orgânicos, né? As nossas ações têm que ser cada vez mais firmes, para que as pessoas consigam observar. A gente vai mudando os pequenos núcleos, né? Dentro desses pequenos sacrifícios que a gente tem feito, não vendo os nossos pais, não vendo os nossos amigos. A gente vai também dando o exemplo de como é se comportar bem, estar bem, pensar na humanidade coletivamente. A gente só agradece, Cláudia. O Lente em Foco é com você e os agradecimentos. Nossa, eu só posso agradecer pela oportunidade. Eu gostaria de, além desses 2 livros, da Revista Espírita, que é o Espiritismo, recomendar o livro do André Trigueiro, Espiritismo e Ecologia, e A Força do Um, também do André Trigueiro, que são livros que trazem para a gente essas reflexões, são importantes. Um livro que não é espírita, que eu gostaria de recomendar para quem é da área da saúde, para quem tem interesse nessa área, é o livro Histórias das Epidemias, de Stefan Cunha e Svan. Ele está disponível em algumas plataformas, inclusive como e-book, que facilita, né, um pouco a aquisição. Então, o que eu queria deixar de mensagem final é que, para a gente manter, né, se esforçar para manter a nossa fé, porque a certeza que a gente tem é do sucesso. Sucesso. Jesus está conosco. E mesmo seguindo, se a gente seguir todas as orientações e a gente ainda assim se contaminar, tiver alguma sequela, ou mesmo desencarnar a gente ou algum coração querido a nós, que a nossa mente esteja equilibrada para passar nesse momento, por esse momento. Sem aqueles medos, sem aquelas revoltas, sem as angústias, porque faz parte da experiência encarnada o desencarnar, né? Então, que a gente entenda e não julgue o outro que está passando por aquela aflição como uma pessoa que não manteve o pensamento positivo, que não fez as suas orações, ou seja lá pelo que for. É desafiador,
mas é possível. Então, que a gente mantenha o BIP ligado. Benevolência para com os outros, indulgência para com os erros alheios e o perdão, inclusive a nós mesmos. Fazer a nossa parte e dar ao nosso Cristo a colaboração que ele precisa com os nossos melhores fluidos e vibrações, porque Jesus não abre mão da nossa colaboração, mesmo que ínfima que nós sejamos. Jesus está contando conosco para erigir o reino de Deus, que começa em cada um de nós. Então sejamos luz, um pouquinho, um vagalumezinho agora, depois um pirilampo, depois a gente vai crescendo. Uma hora a gente chega lá, porque Deus está conosco. Muito obrigada a todos. Muita paz a todos nós. Tia Claudinha, que alegria, muito obrigado mais uma vez aí, eu reforço as palavras da Rosa, sempre muito bom ter você aqui, a gente do Lente quer deixar essa casa aqui aberta e dizer que o meu Lente em Foco tem a ver com a contribuição de Tia Claudinha e de muitas outras pessoas. Esse Lente em Foco, ele tem o objetivo, galera, de que esse podcast, nesse momento, não seja simplesmente uma reflexão que vai entrar na sua cabeça e sair. Nós queremos ter uma contribuição prática dentro das nossas possibilidades, humildemente, que a gente sabe que não é muito, mas a gente quer contribuir com alguma coisa mínima, no que diz respeito à pandemia que estamos passando e ao movimento espírita. Por isso, nós do Lente Espírita decidimos criar um blog do Lente Espírita para que a gente possa ali analisar algumas mensagens psicografadas que dizem respeito única e exclusivamente à pandemia e contribuir com a informação e desconstruir a desinformação. Por isso, se você quer participar desse movimento, anote o e-mail do Lente Espírita, é espiritalente@gmail.com, espiritalente@gmail.com. Se você tem alguma psicografia ou recebeu alguma psicografia que esteja circulando, etc e tal, associada à pandemia, nos envie por e-mail. Um grupo de pessoas estudadas relacionada à pandemia, pessoas que lidam com mediunidade há muito tempo, vão analisar aquela mensagem e uma vez por semana a gente vai postar essas mensagens, algumas dessas mensagens avaliadas no blog com ponderações. Não vamos analisar o médium, não queremos entrar nesse mérito de juízo de valor sobre pessoa, não vamos analisar ali a conduta do espírito, se é o espírito, nós iremos analisar a mensagem para contribuir com a informação e desconstruir a desinformação sobre a pandemia. É o que a gente do Lente quer informar aqui, porque isso é fruto de uma das mensagens que abrimos ao acaso essa semana do livro Estude Vida. Uma coisa que eu não posso esquecer. Então, como é que você vai fazer para acessar o blog? Esse blog vai ao ar na quarta-feira, junto com esse episódio. Ele vai estar no link da bio do nosso Instagram. Então, você vai acessar o podcast Lente Espírita, o @podcast Lente Espírita no Instagram, vai acessar a nossa bio e lá vai ter o link para o nosso episódio. Nós vamos para o nosso blog, onde a gente vai fazer essas avaliações, beleza? Então a gente conta com essa participação de vocês, essa participação é fundamental, senão a gente não vai analisar mensagem nenhuma, não temos a pretensão de analisar todas as mensagens do mundo, especialmente teremos um critério daquelas que se repetem, serão aquelas priorizadas, porque são as mensagens que a gente vai saber que estão circulando. Então vamos à mensagem final. Presta atenção nessa mensagem, galera. Olha só o que o Espírito Emmanuel vai dizer no livro Estude e Viva. Semeadores da Esperança é o título, e ele vai dizer assim, eu estou tirando só um trecho, tá? Não vou ler tudo, claro que eu não sou louco aqui. Referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito. Sabemos que ela funciona em termos de exatidão. Utilizemo-la quase sempre tão só para justificar sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. Experimentemos essa força que nos é peculiar na formação de circunstâncias favoráveis ao homem. Provavelmente, estamos na atualidade em estágio obscuro de lições sob a atuação imperiosa de ações passadas. Mas não nos será correto esquecer que somos inteligências com raciocínio claro e que se antigamente nos foi possível colocar em ação as causas que nesse momento e nesse local nos infelicitam,
retemos conosco a sublime faculdade de idear, planejar e construir. Hajamos na construtividade de Jesus, sejamos semeadores da esperança. Partiu, galera, Lente Espírita na cabeça. Daqui a 2 semanas estamos de volta. Um beijo no coração de todos e até o próximo Lente Espírita. Tchau, tchau.